Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 179, a Gênese capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então, dando sequência, ainda nós já tratamos desse item no vídeo anterior, mas com uma certa diferença, Então, quanto mais a gente mexe, é igual doce de leite. Quanto mais você no fogo, mais mexendo, ele vai, virando um doce ali, Então, Kardec diz assim, a revelação fez-se assim parcialmente em diversos lugares. Então, a revelação espírita, a revelação da doutrina dos espíritos, doutrina, que significa os desígnios de Deus, fez-se assim parcialmente em diversos lugares e por uma multidão de intermediários. Esses intermediários nós sabemos que são os médiuns sensitivos, dotados de dons mediúnicos, E por uma multidão deles, Não foram assim só um médium, foi milhares que contribuíram na época da codificação da doutrina. Porque o mundo inteiro, na época, olha só para você ver que frescuragem, abrindo boca, mas é cansaço mesmo, bombardeio, tem dia que o bombardeio é muito grande. Se eu disser para você que mesmo, vou dizer porque não sendo parte de uma só família, mesmo com colete, você não está vendo colete aqui no meu peito, nem nas minhas costas, mesmo com colete, você não imagina o choque que eu recebo. Mas que choques são esses? De irmãos, que não querem o trabalho realizado. Mas você acha que eu vou calar a boca? Foi-se a época que, acho que não existiu essa época que eu calei, Então, a revelação dos espíritos, a doutrina dos espíritos, fez-se assim parcialmente em diversos lugares, parcialmente, e não integralmente, E por uma multidão de intermediários. E é dessa maneira que prossegue ainda. Olha só para você ver, algo que nós já comentamos, mas que aqui Kardec, ele toca, nesse assunto. Isso ainda prossegue. Dizer que esse coletivo de espíritos luminares se reuniram antes um pouquinho de 18 de abril de 1857 para enviar a Hippolyte Léon Denisard Rivail a doutrina dos espíritos, a qual ele compilou. É ignorância. Mas apenas naquele momento, naquele período, naquele século, que os espíritos luminares atuaram. Não. Podemos dizer-se da seguinte forma: teve-se início, isso é uma revelação,
Só que as pessoas não dão atenção a isso. Podemos dizer-se que teve-se início ali com Hippolyte Léon Denisard Rivail, esse coletivo de seres luminares no envio da doutrina dos espíritos, que significa os desígnios das leis divinas. Mas eles não encerraram os trabalhos deles. Eles não encerraram os trabalhos deles com o desencarne de Hippolyte Léon Denisard Rivail no ano de 1869. O trabalho dessa pleia de espíritos, isso que é uma presciência, isso que é uma revelação. É uma revelação, a doutrina dos espíritos é uma revelação que nunca cessará. A revelação dos espíritos, a revelação dos desígnios de Deus não cessou com a morte física de Hippolyte Léon Denisard Rivail e nunca que cessará. É preciso entender isso. Uma vez que iniciou, nunca mais se encerra. Nunca mais. Eternidade. É preciso entender isso. Porque após Hippolyte Léon Denisard Rivail ter desencarnado no ano de 1869, quantos teus contemporâneos, Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delame e muitos outros. Não vamos ficar aqui citando nome, não. Depois nós sabemos de grandes vultos do espiritismo pelo mundo todo, mas não tão grande tanto quanto Francisco Cândido Xavier, que é onde, no esmiuçamento, nós o temos, no esmiuçamento, nós o temos como a quarta revelação. Você entende que é no esmiuçamento? Porque Francisco Cândido Xavier é a sequência da literatura espírita deixada por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ninguém esmiuçou tão perfeitamente, na íntegra, as obras de Allan Kardec, tanto quanto Chico Xavier. Os bons espíritos através dele. E nós temos que entender outra coisa. Os mesmos espíritos que trabalharam na codificação junto com Kardec, trabalharam junto a Chico Xavier. Esses mesmos trabalham através de Carlos Bacelli. Esses mesmos trabalham através de Divaldo Pereira Franco. O que nós queremos dizer com isso, gente? O Espírito da Verdade,
onde a verdade se encontra, que se tratando dos desígnios de Deus, esse coletivo luminar presente se encontra. Médios sérios, médios responsáveis, médios idôneos, médios de caráter, de bom senso, médios prudentes, médios no sentido astutos, que estudam constantemente. Você acha que Carlos Bacelli não estuda? Que isso? Carlos Bacelli é o médico que mais estuda. Mas ele é amparado por irmão José, Euclides Formigas, aí que tem. Mas o que tem ser amparado? Ou você acha que Chico Xavier não estudava as obras da doutrina codificada por Allan Kardec? Ora, que é isso? Você acha que Chico não estudava o Espiritismo? Chico era que estudava o Espiritismo. Só que Chico, ele lia as obras com os olhos da alma. Então deu para você entender mais ou menos que essa pleia de espíritos, esse coletivo de espíritos que ajudou Hipólito Leon Denisard Rivail na codificação, nunca que deixarão os seus postos. Eles permanecerão por toda a eternidade, auxiliando-nos em nossa evangelização. É lógico que nós temos que entender uma coisa: é um coletivo, não é um individual, é um coletivo. Você pode me dizer assim, mas então quer dizer que Dr. Bezerra de Menezes e Eurico Barçanufo, eles ficarão presos a nós por toda a eternidade na condição de nossos instrutores? Não, gente, não é assim não. Vamos raciocinar, né? Daqui a alguns milhões de anos, o professor Dr. Bezerra de Menezes vai para outras dimensões e outros espíritos evoluídos, né, os substituem nos ensinamentos dos desígnios das leis de Deus e continuam instruindo, igual um professor numa sala de aula. Não existe casos de professores que eles lecionam num grupo 5, 6 anos, depois eles saem, vai para um outro grupo e depois ali outros professores os substituem para continuar lecionando e para continuar os ensinos do mesmo jeitinho. Você entendeu, né? Mas tem que entender, porque quem não entendeu o Barbosinha aqui, não vai entender mais nada não, né? Porque o Barbosinha aqui, ele tenta mostrar de uma forma assim, tão simples. Parece que esses assuntos científicos ficam assim tão simples que se torna até insignificante esses assuntos que nós estamos dizendo. Mas eu transformo essa ciência toda num assunto como se fosse banal,
para ficar de acordo com o nível das pessoas. Não é desfazendo. É uma forma de ensino. Você entende que numa sala de aula, no prezinho, vamos pensar assim. Você pede pro Joãozinho assim, Joãozinho, escreve lá na lousa esse nome que eu vou te dizer, vaca. Ele não vai conseguir escrever, tadinho. Mas se você pega uma vaquinha assim de plástico, ou um porquinho, né? Ou um cachorrinho, ou assim, um modelinho assim de um topeira, de coruja, entendeu a mensagem, né? E se você mostra pro Joãozinho, fala, Joãozinho, que é isso aqui? Vaca, tia. É vaca. Vaca? É. Nossa, você acertou, Joãozinho. Isso aqui? Coruja, tia. Acertou também. Isso aqui? Topeira. Acertou também. Você entendeu só, né, a mensagem? Então é por aí. Então nós procuramos fazer dessa forma, para ficar fácil para as pessoas. É um ensino através dos símbolos. É o ensino através de historinhas. Isso para nos mostrar que todos nós ainda nos encontramos no prezinho. Não adianta nós querermos nos aventurar, né, numa faculdade sem estarmos preparados. Então, olha só para você ver. E é dessa maneira que prossegue ainda. Prossegue até hoje dessa forma. Os bons espíritos prosseguem da mesma forma que a 18 de abril de 1857. Pois que nem tudo foi revelado. Nós já explicamos a respeito disso aqui. Cada centro encontra nos outros centros o complemento do que obtém. E foi o conjunto, né? E foi o conjunto. A coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Então foi esse conjunto, né? Foi o conjunto, a coordenação de todos os ensinos. Agora, foi o conjunto. Nós sabemos que o conjunto é fundamental, porque o conjunto encontrava-se no poder do coletivo. Agora, deixaria de ser tão importante o conjunto se não existisse um exímio coordenador. E quem foi esse coordenador? Hipólito Leon Denizar de Rivail. O conjunto é o coletivo espiritual. A coordenação de todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. A coordenação, sobre a coordenação do Hipólito Leon Denizar de Rivail. De todos os ensinos parciais que constituíram a doutrina espírita. Não é muito simples isso aqui, gente? Tem hora que eu leio isso aqui, eu falo para a avó assim, falo assim, vó, pelo amor de Deus, sabe?
Salve, rainha. Misericórdia, não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Então eu tento rezar o credo aqui, eu não consigo. Ô Luiz, mas espírita rezando o credo. Mas quem disse que eu sou espírita? Ih, agora travou tudo, é? Eu tento ser espírita. Porque espírita não é para quem quer. Espírita é para quem aguenta. Né? Então, sequência. Agora que nós vamos dar sequência a Jesus, Maria e José, já gravamos 3 vídeos, esse vai para o 4º vídeo, sendo que já tínhamos gravado já até aqui, não sei quantos vídeos, acho que 5 ou 6 vídeos. Agora nós vamos dar sequência daqui em diante. Era, pois, necessário, olha só que interessante, isso que é muito importante, eu amo isso aqui. Era, pois, necessário grupar os fatos espalhados. Era necessário grupar os fatos espalhados. Então vamos por partes, ó, para ficar facinho. Não tem uma empresa onde cada canto da empresa, cada departamento, um grupinho de profissionais são responsáveis pela fabricação de uma peça. Não tem isso? Então vamos pensar assim, o motor de um automóvel, ele tem 500 peças. Cada peça feita em um local, dentro de uma empresa, de uma multinacional. Só que chega um momento que eles reúnem todas aquelas peças, porque só reunindo todas aquelas peças é que eles podem construir, ou melhor, dar corpo ao motor do automóvel. Porque as peças espalhadas não se forma um motor, porque as peças espalhadas elas não são fatos, elas só se tornam fatos a partir do momento que se juntam as peças e que põem aquele motor para funcionar. Enquanto o motor não funciona, ele não pode ser tido como fato. É o que está explicando aqui, ó. Só que de uma forma científica, e nós estamos tentando explicar de uma forma assim psicológica, né? Era, pois, necessário grupar, juntar os fatos espalhados, todas essas peças que estavam espalhadas por todo o mundo, né? Através de todos os médios, né? Através de todos dos diversos operários, né? Nós já dissemos que os operários são os médios, vai prestando atenção nisso, hein? E depois a gente faz alguma pergunta, as pessoas não vão entender. Ah, mas você fala umas coisas que não tem nada a ver, presta atenção, porque tem a ver sim. Então, era, pois, necessário grupar os fatos espalhados para se lhes aprender a correlação. Porque se não grupa os fatos espalhados, né, não teria como, né, aprender a correlação. Não poderia considerar a doutrina dos espíritos, que significa os desígnios das leis divinas, como um fato. Porque o que adianta estudar isso aqui num lugar, isso no outro, isso no outro, isso no outro, e se não grupa, e se não torna uma doutrina. Porque só se torna doutrina e fato depois que se grupa
pão. Antes não. Porque espalhado, você não tem como dizer isso é fato, né? Reunir os documentos diversos, olha só para você ver. Reunir os documentos diversos, as instruções dadas pelos Espíritos sobre todos os pontos e sobre todos os assuntos. Então pense, como por exemplo, a Gênesis ela contém 28 capítulos. Imagine, eu posso dizer que a Gênesis é fato, uma vez que todos os capítulos encontram espalhados e fora de ordem? Não posso, não pode. Né? Então vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos continuar explicando isso aqui, porque esse assunto é muito gostoso.